Bom, vamos lá. Vamos começar. Eu preparei essa primeira página aí só com um resumo do que a gente viu na aula passada, tá? Então, aqui, pronto. Então, vamos lá. A gente está falando sobre a discretização, né? Então, a gente tinha esse grãozinho de feijão aí, esse domínio, e aí eu criei aqui uma malha, a gente numerou os elementos e os nós, né? E dividimos aqui os nós da fronteira em dois conjuntos. Um conjunto azul, que é o conjunto onde tem fluxo de calor, ou seja, a troca de calor do material aqui com o meio. Se não há essa troca, se for um domínio aqui isolado, por exemplo, se tiver um isolante térmico aqui, então a derivada é zero. Né? A condição de contorno é de derivada zero. Tá? Ou seja, aí indicando que não há troca. E essa fronteira vermelha são os nós em que a gente conhece a temperatura, certo? Então, a gente definiu o conjunto aqui de todos os nós, né, de 1 a 18, o conjunto de nós em que a gente tem a temperatura prescrita, e os nós onde, de fato, nós vamos determinar a temperatura, né? Então, como a gente já conhece a temperatura aí em 7 nós, a gente percebe que a gente vai gerar, então, 11 equações, né? Nós temos 11 incógnitas, então temos que gerar 11 equações para montar um sistema linear e poder resolver o sistema linear. Tá? E a primeira estrutura que a gente viu é o seguinte, essa estrutura que associa o número global do nó com o número da equação. Então, todo nó onde eu já conheço a temperatura recebe o índice zero aqui nesse vetor, tá? Como é o caso aqui do nó 4, do nó 9, 11, 12, 16, 17 e 18, que são justamente os nós, se a gente olhar aqui, são os nós onde eu já conheço a temperatura, tá? Então, eles não geram equação, tá? Não tem incógnitas associadas a esses nós, então eles não geram equação alguma. Um minuto, pessoal. Bom, então é o seguinte, então a gente vai... Gente, é muita coisa ao mesmo tempo. Ajudando minha filha aqui, fazendo comida, então desculpa, não vai ter mais interrupção não, tá? Bom, vamos lá. Então, onde é que eu tô? Aqui.
Ó, então, isso tudo a gente viu na aula passada, tá? E foi justamente na criação dessa estrutura aqui que a gente parou. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Vamos relembrar aqui, né? A gente tem lá um elemento finito qualquer. Vou colocar aqui os 4 nós. A gente sabe que a gente está tratando de elementos finitos Q4, são quadriláteros de 4 nós. Né? Se eu tenho 4 nós aqui, a gente vai gerar, então, uma matriz local desse elemento finito, uma matriz que é 4 por 4. Tá? Bom, mas a nossa matriz global, ela é uma matriz, nesse exemplo aí, uma matriz 11 por 11. Né? Então, como é que a gente vai associar essas duas estruturas? Essa aqui eu tenho 16 elementos. Essa aqui a gente tem 121 elementos na matriz. Então, a gente precisa, pessoal, entender como é que faz essa ligação. Né? No problema unidimensional, não foi necessário isso, né? Porque, vocês se lembram, a numeração da esquerda para a direita, né? É menos 1, é mais 1. A gente tinha cada nó aqui no meio, né? Os nós dos extremos não, mas os nós do meio, ele pertencia a 2 elementos finitos, aí por isso que deu aquela estrutura encadeada das matrizes, né? Ficou uma estrutura assim dentro da matriz global. Mas no caso bidimensional não é isso que a gente tem. Não existe uma relação muito óbvia, né, na numeração. Né? Aí até acho que foi a Lois que perguntou na passada, mas como é que a gente numera isso? Existe uma forma melhor de numerar? Sim, existe, né? A gente discutiu isso um pouco, mas não é a nossa preocupação. A gente tem que pegar uma numeração qualquer e saber associar a matriz local com a matriz global. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou pegar até de novo aqui esse desenho aqui, para não ter que ficar... Não ter que ficar subindo toda hora. Vou copiar ele de novo aqui embaixo. Menorzinho. Tá? Então, esse aqui é o que a gente tem. E a gente vai criar uma estrutura chamada o quê? Bom, há uma outra coisa que a gente fez também na aula passada. Na verdade, eu não lembro se a gente fez. Foi a numeração local. A gente fez isso? Alguém poderia me relembrar? Se a gente numerou? Fizemos, né? Uhum. Deixa eu ver se eu pego, então... não, mas a gente não fez da malha toda, não. Não, a gente só fez de 2 elementos. 2 elementos, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, peraí. Então, nós vamos fazer uma numeração local desses nós. Tá? Eu vou usar uma cor aqui para ficar diferente. O amarelo, eu vou usar o rosa. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Em cada elemento finito, a gente vai criar uma numeração aqui qualquer. Tá? Então, por exemplo, eu vou começar do primeiro elemento finito, vou numerar os nós dessa forma, sempre numerando no sentido anti-horário, que obedece à regra da mão direita. Né? Se você apoiar a mão direita na tela do computador e levantar o polegar, né, como se estivesse dando um joinha, né, o polegar, então, é o eixo, seria o eixo que sai da tela, e a mão direita, os dedos aqui apontam, então, a direção que a gente tem que fazer a numeração, que é justamente a direção no sentido anti-horário. Tá? Então, no elemento finito 2, eu vou numerar dessa forma. O elemento finito 3, dessa forma aqui. O 4, dessa forma aqui. Aleatório, tá? Não estou preocupado com essa numeração. Essa numeração local aqui, pessoal, tanto faz, tá? O que importa mais na estrutura final da matriz é a numeração
global, tá? Ela seria mais importante. Eu pulei aqui o 5, 6, vou começar aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui o 6 e o 7, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois o elemento finito 8. 1, 2, 3, 4. O 9 eu já numerei. O 10 aqui. Por fim, o elemento finito 11 aqui. Então, essa é uma sugestão de numeração, tá? Então, repara, se a gente está no elemento finito 1, né, o nosso elemento, a nossa matriz local 1, ela vai ter aqui 4 linhas, 4 colunas, tá? Então, ela é uma matriz 4 por 4, qualquer uma delas, né? E a gente vai ter que jogar lá, aprender a associar esses elementos na matriz global. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, para nos auxiliar, uma estrutura chamada LG, tá? LG é uma matriz de 4 linhas por N nós. E lembrando que N nós é o número de nós, no caso do nosso exemplo, nós temos 11 nós. Então, o que ela faz? Que associa a numeração local com a numeração global dos nós. Bom, por que ela tem 4 linhas? Ela tem 4 linhas porque são 4 nós por elemento finito, né? Nosso elemento finito é um elemento Q4, né? Então, a nossa matriz LG, ela vai ter esse jeitão aqui, ó. Vou colocar ela na forma de uma tabela, tá? Mas, computacionalmente falando, ela é uma matriz. Então, aqui, eu vou colocar a numeração local. Todo elemento finito tem 4 nós. Tá? Isso aqui é um A minúsculo. Deixa eu escrever ele melhor aqui. Isso é um A. Tá certo? E aqui... desculpa, pessoal, desculpa. Eu cometi um erro aqui. Não é número de nós. É número de elementos finitos. Nossa, que viagem. Número de elementos finitos, tá? Então, aqui é o número do elemento finito. Nós temos quantos elementos finitos? Relembrando aqui, 11 elementos finitos. Então, vou numerar eles aqui. Os 11 elementos finitos. E o que a gente armazena aqui? Quais são os valores que a gente vai colocar nessa matriz? Muito simples. Nós vamos olhar cada elemento finito e perguntar qual o número global do primeiro nó desse elemento finito? Qual o número global do segundo nó, do terceiro nó e do quarto nó? E a gente vai preencher aqui. Então, se a gente olhar, por exemplo, o primeiro elemento finito, é esse aqui, olha. Olha a numeração local que eu fiz. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, em rosa. Equivale a qual numeração global? Ó, o que está em verde, ó. 1, 5, 3, 2. Então, a gente vem aqui, preenche com esses valores. Tá? Vou colocar aqui em azul. 1, 3, 5, 2. Certo? Ó. Eu acho que a posição foi. Oi? Não era um 532? 1, 5, 3, 2. O que eu escrevi? Ah, eu troquei. 1, 5, 3, 2. Certíssimo.
Vamos para o segundo elemento. O segundo elemento, a minha numeração local começou desse nó. Então, a ordem dos nós globais, 6, 7, 5, 1. Então, a gente armazena aqui. 6, 7, 5, 1. Terceiro elemento. Está aqui, ó. 2, 3, 8, 4. Confere? 2, 3, 8, 4. Beleza. Sim. Vamos ao quarto elemento. Aqui, ó. Começa desse aqui de cima. 8, 3, 5, 14. 8, 3, 5, 14. Quinto elemento finito. Olha, começando desse aqui, é 14, 5, 7, 15. 14, 5, 7, 15. Sexto elemento finito, começando desse aqui, desse canto aqui. Então, é o 8, ó. 8, 14, 13, 10. 8, 14, 13, 10. Vou melhorar esse 14 aqui. Muito bem. Sétimo elemento finito está aqui, começando desse aqui de cima, é 9, 10, 12, 11. 9, 10, 12, 11. Depois, o oitavo elemento finito, começando desse, é 10, 13, 18, 12. 10, 13, 18, 12. Nono elemento finito está aqui. Começando desse cantinho aqui de cima, 4, 8, 10, 9. Décimo elemento finito está aqui, começando do 14, 14, 15, 16, 13. Por fim, começando aqui, 16, 17, 18, 13. 16, 17, 18, 13. Entenderam? Numeramos simplesmente, fizemos a numeração local. E essa matriz, então, essa estrutura associa a numeração local com a global. Por exemplo, qual é o segundo nó do quinto elemento finito? Então, se a gente vem aqui, segundo nó, quinto elemento finito, é o nó global 5. Certo? Quarto nó do oitavo elemento. Quarto nó do oitavo elemento. É o nó global 12. Tá certo? A gente pode pensar o contrário também. O nó global 3. O nó global 3 está em quais elementos finitos? Ó, nó global 3, se você olhar aqui, 3 aparece aqui, ó. Ele está no elemento finito 3, no elemento finito 4. Por coincidência, o nó global 3 é o segundo nó, tanto do elemento finito 3 quanto do elemento finito 4. O nó global 5, ele aparece no primeiro elemento e no quinto elemento. Também, coincidentemente, é o segundo nó. Ah, não, aparece aqui no quarto também, ó. Elemento... Ah, e no segundo, ele aparece no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto. Tá vendo? Então, a gente consegue associar, tá, a numeração local com a global. Então, repare que nós temos, por enquanto, duas estruturas. A estrutura EQ, que associa a numeração global com o número da equação, e agora a gente tem essa aqui, que é número local com número global. Tá? Então, olha só, a gente tem... O que a LG faz? Ela pega o número local, tá? Por meio da LG, ela me dá um número global do nó. Tá? Aqui do nó.
E a EQ, ela pega esse número global e me dá o quê? O número da equação. Então, na verdade, a gente consegue, com o uso simultâneo dessas duas estruturas, a gente consegue sair do número local e chegar até o número da equação. Agora, o que é o número local? Pessoal, o número local do nó, vou até completar aqui, no elemento finito né? Então, o que isso significa? Que eu posso ter aqui um elemento qualquer da matriz local aqui, ó, AB é a numeração local, tá certo? Que A e B variam de 1 a 4. Então, eu tenho a posição aqui de um elemento nessa matriz local. Daqui, eu vou ter o número global desses A e B, desses números locais, A e B, e daqui eu vou ter a posição na matriz global do meu sistema linear. Fica claro isso para vocês? Vocês conseguem perceber que com o uso simultâneo a gente tem... Vocês podem não ter entendido como é que faz na prática, mas entenderam que com bastam essas duas estruturas para a gente fazer essa relação? Sim. Sim, professor. Só fiquei me perguntando o seguinte. Posso fazer a pergunta? Claro. Aqui nós temos 11 elementos, né? Aí eu fico imaginando, ali você fez uma discretização, e na sua discretização conseguimos 8 elementos. Aí imagina se eu quero refinar mais a minha discretização, e aí coloco uma quantidade, sei lá, 30 de elementos, e aí eu sempre vou ter que construir na mão a minha matriz que dá cada nó associa a equação, e além disso, eu tenho que construir a minha matriz LG. Então, isso sempre vai ser na mão ou vai existir, a gente vai aprender alguma técnica de tal forma que estejam interligados, né? Para eu mudar a quantidade de elementos, automaticamente ele já me retorna a quantidade, a cada nó associa as equações e a matriz LG. Sim, pois é. Como eu falei, a gente não vai estudar a geração de malha. Não faz parte do nosso objetivo, tá? Por isso, e claro, também, você já percebeu, né, que ficar fazendo isso na mão também é ruim. A gente pode usar um gerador de malha. Existem várias opções, inclusive gratuitas na internet, e o que elas entregam, o que o gerador de malha entrega para a gente é justamente, eles podem chamar de outro nome, mas é justamente essa estrutura LG e a estrutura aqui. E claro, está faltando uma outra coisa aqui, que são as coordenadas dos nós, né? Essas três estruturas definem qualquer malha de elementos finitos, tá? Então, normalmente, a gente usa um programa, é um programa gráfico mesmo, você faz o desenho do domínio, você dá informações para ele. Eu vou mostrar para vocês. Esse programa eu posso colocar... Pode falar. Esse programa eu posso colocar, quando eu uso esse gerador, eu posso colocar ele, programar ele em qualquer um dos... Ai, gente, como é que fala? Em cada um do... Por exemplo, a gente está trabalhando com MATLAB. Eu posso colocar esse gerador de malhas no MATLAB, assim como eu posso colocar no Scilab. Não. Tá. Não, você tem que fazer uma integração. Esses programas vão gerar um arquivo, muitos deles geram um arquivo texto. Você pode abrir e ver o número dos nós, né? É um arquivo texto comum. E aí, com o seu programa, você lê esse arquivo e aí trabalha com a informação. Tá? Então, precisa fazer uma integração entre eles. O que o gerador de malha te dá? Ele te dá um arquivo com essas informações. O que seu programa tem que fazer? Ler esse arquivo para poder trabalhar com as informações.
Pois é, mas aí no meu programa tem um comando que manda ele ler esse arquivo que foi gerado. Sim, você vai criar isso, você vai criar essa leitura. Você vai ter que ler linha a linha do seu arquivo para poder ir capturando essas informações. Entendeu? Eu estou pensando no caso mais geral. Você falou do MATLAB. O MATLAB tem gerador de malha. Dependendo da instalação que vocês tiverem do MATLAB, o MATLAB tem, por exemplo, uma toolbox de elementos finitos. E aí ele gera malha. Ele tem um gerador de malha dentro dele. Mas a malha dele eu acho que é por triângulos, não é por quadriláteros. Não, aí eu não sei. Eu desconheço os detalhes, tá? Talvez seja só triângulo. Mas eu vou mostrar para vocês, não vou conseguir mostrar hoje, mas eu ainda estou sem o meu computador, então eu vou ver se eu instalo aqui um gerador e mostro para vocês a utilização. Um gerador simples, antigo, eu posso até disponibilizar ele para vocês. Agora, se a malha for, em particular, retangular, né, se o seu domínio é retangular, sua malha é retangular, as coisas ficam bem mais fáceis. Vocês não precisariam de um gerador de malha, tá? Basta olhar o código lá do programa que está no livro do Liu e do Rincon, que é o que justamente eles fazem. Eles trabalham com malhas retangulares. Tá? Mas a gente pode discutir isso um pouco também. Vamos deixar isso um pouco mais para o final. Vamos ver o caso geral, depois a gente olha o particular. Pode ser? Sim. Tá? Então é isso. Então, resumindo a resposta da sua pergunta, Vânia, você pode usar qualquer programa que você pegar na internet, mas você tem que fazer uma integração que é lendo o arquivo que esse programa gerou. Entendi. Tá bom? Bom, então, vou voltar aqui. Então, repara, vamos supor, vamos olhar aqui para o desenho, vamos abstrair um pouco mais. Vamos supor que eu esteja no o quarto elemento finito, tá? Vamos pegar o segundo nó do quarto elemento finito. O segundo nó do quarto elemento finito é esse nozinho aqui que eu estou movimentando o mouse em volta dele. Onde será a contribuição dele? A contribuição dele, né, vai para onde? Essa é essa pergunta que a gente tem que responder. Para a gente responder essa pergunta, nós vamos considerar a mesma coisa que nós consideramos no caso unidimensional. Antes da gente explicar como calcular as matrizes locais, nós vamos considerar que toda matriz local ela é formada de uns. Todos os seus valores, né? Todos os seus elementos são iguais a 1. Essa é uma forma da gente se abstrair, nesse momento, de como calcular essa matriz local. Os elementos poderiam ser todos zeros também ou não? Não, se eu colocar tudo zero aqui, eu não vou enxergar a contribuição dele na matriz global, porque não é uma soma. Eu não vou somar esses valores na matriz global. Se eu considerar tudo zero, eu não vou enxergar essa soma lá no final. Por isso que eu coloco tudo 1. Lá no unidimensional a gente considerava tudo zero, não era? Não, a gente considerou tudo 1. Tá. A gente considerou tudo 1. Antes, a gente fez o mesmo passo a passo. Antes da gente ver como calcular a matriz local, a gente considerou a matriz local assim, ó. Para a gente ver como é que ela ia contribuir na matriz global. E a gente viu que dava isso aqui, ó. Tá? Se você pegar o material, você vai ver exatamente isso aqui. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos fingir que nós calculamos a matriz. Vamos fingir que a gente calculou a matriz local, tá? Qualquer uma, não importa qual seja, e todas elas têm os elementos iguais a 1. Tá? No nosso exemplo.
Tá? Então, vamos olhar aqui. Acho que não precisa ir para o elemento 4, não. Vamos pegar o primeiro elemento mesmo. Vamos pegar o primeiro elemento finito. Então, nós estamos considerando o elemento finito 1, então o nosso número é igual a 1. Relembrando, nós vamos percorrer os elementos finitos, né? Relembrando o algoritmo. Qual é o algoritmo? Para montar a matriz global. É o mesmo do problema unidimensional. Eu percorro os elementos finitos, ou seja, eu faço um para E de 1 até 11. O que eu vou fazer? Calculo a matriz local, acumulo essa matriz local na matriz global. O algoritmo continua sendo o mesmo, tá? Vou até escrever ele aqui. Então, o algoritmo para montagem da matriz global K. Continua o mesmo, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, para E de 1 até número de elementos finitos. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai monta KE e acumula KE na matriz K. O algoritmo continua o mesmo, tá bom? Não mudou. Só que vamos considerar cada KE dessa forma aqui. Tá? Então, vamos agora sim considerar o seguinte. Vamos considerar o primeiro elemento finito e vamos tentar entender como é que isso acontece. Então, para esse primeiro elemento finito, vou deixar claro aqui que a minha matriz local é aquela formada de 1. Tá? Bom, vamos lá. Vou desenhar aqui, para ajudar, o elemento finito 1, primeiro elemento finito. Tá? Ele é mais ou menos assim. Tá? Esse é o elemento finito 1. Os nós são 1, 5, 3, 2. Começando daqui de baixo. Então, tá aqui, ó. 1, 5, 3, 2. E a numeração local é essa aqui, ó. Tá? Peguei ele em destaque aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar o seguinte. O elemento 1 dessa matriz aqui. Vamos olhar para ele. O que significa? Ele está aqui, ó. Ele está aqui, esse primeiro elemento aqui. O que significa? Significa que ele se refere a... Eu vou pegar outro aqui. Desculpa, eu vou pegar 1, 2 primeiro, tá? Posição 1, 2. Vou pegar esse aqui, ó. Esse elemento aqui. Ele se refere a quem? Aos nós. 1, 2, numeração local. Quando você olha para o elemento finito, ele se refere, na verdade, aos nós globais. Quais são eles? 1 e 5. Tá? Porque eu estou olhando aqui para o desenho, estou vendo aqui o primeiro nó desse elemento finito é o nó global 1, o segundo nó é o nó global 5. Então, quando eu falo em posição 1, 2 nessa matriz, eu estou me referindo aos nós globais 1, 5. Bom, eu cheguei a essa conclusão olhando o desenho, mas eu não preciso olhar o desenho. Basta eu olhar para essa estrutura aqui. Olha aqui, ó. Vamos olhar para essa estrutura. Eu estou nesse elemento finito aqui e estou olhando esse nó e esse nó, o primeiro e o segundo. Olha aqui, ó. Olha a numeração global aparecendo aqui, 1 e 5. Como é que eu obtenho esse valor aqui pensando na estrutura computacional? Eu vou ter aqui número global A, ele vai ser o LG de A, E. E o número global B, do segundo nó, também é LG, só que agora é B, BE. Então, repare,
nesse exemplo, né? Se A igual a 1, B igual a 2, E igual a 1, que é o que a gente tem nesse exemplo aqui, a gente vai ter o seguinte: A vai ser o LG do Azinho, que é 1, E, que é 1. Aí você vai lá no LG, na estrutura LG, e vê que na posição 1 está o valor 1. Então, isso significa que o número global referente a esse primeiro nó do elemento finito 1 é 1. Qual é o número global referente ao segundo nó do elemento finito 1? A gente vai lá na matriz LG e percebe que é, de fato, o número 5. Tá? É o número 5. Estão entendendo? Então, essa estrutura está associando a numeração local de um dado elemento finito com o número global do nó. Agora, eu pergunto para vocês, qual vai ser a posição desse elemento finito aqui, desse que eu estou estudando, que é esse aqui que eu circulei em vermelho, tá? Qual a posição dele na matriz global? Vai ser a posição 1, 5? Será que vai ser? O que está faltando eu verificar? Acho que sim. Não, talvez, mas eu não posso assumir isso nesse momento. Por que não, pessoal? Porque a gente sabe que a gente tem muito mais nós do que equações. A gente pode ter uma soma, né? Nós. Oi? A gente pode ter soma, né? Como assim? Não entendi. Não, esquece. Eu não estou perguntando... Para mim, o 9 está na frente do 24. Sim. Nas minhas notas. Eu estou perguntando a posição onde ele vai contribuir na matriz global. É isso que eu estou perguntando. Tá? Mas eu entendi, professor, por que não é. Não, eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que eu não posso afirmar isso agora. Por quê? Vamos olhar lá no nosso desenho. Vamos olhar a nossa discretização. Eu tenho 18 nós, mas em alguns nós eu já tenho a temperatura prescrita. Esses nós que estão aqui nessa fronteira vermelha não vão gerar equação. Por quê? Por que eles não geram equação? Porque não tem incógnita, não tem incógnita associada a esses nós. Então, o que falta eu verificar? Falta a gente verificar essa estrutura aqui, ó, que associa o quê? O número global do nó ao número de equações, ao número da equação. Então, quando a gente só... Isso aqui, ó, aqui a gente saiu do número local para o número global. Tá? Ó, vou colocar aqui. Isso aqui é local. Isso aqui é global. Mas não significa que esses são os números das equações. Por quê? Ó, mas o nó A igual a 1 gera qual equação? Qual equação esse nó gera? Vamos olhar lá na estrutura EQ. EQ. Então, eu vou perguntar para a estrutura EQ. EQ, o primeiro nó, por isso que eu coloquei 1 aqui dentro, o primeiro nó gera qual equação? Qual número de equação? Vamos olhar aqui. Vamos ver a estrutura EQ. Olha, a primeira posição gerou a equação 1. Ok, então tudo bem. Então, de fato, o nó no número global 1 está gerando a primeira equação. Mas e o nó B igual a 5? Qual é a equação que ele gera? A gente vai perguntar lá para a estrutura EQ. O seguinte, EQ, o nó 5 gera qual equação? Vamos lá para cima. E a gente vê que o nó 5 gera a equação, olha aqui, ó, 4.
que gera a equação 4? Porque, se a gente olhar o desenho, o terceiro nó, cadê o terceiro nó? Está em verde. Peraí. Não, desculpe, o quarto nó. Aqui, o quarto nó aqui, ó. O quarto nó, a gente assumiu eles como tendo temperatura prescrita. Então, na verdade, o quinto nó global, ele gera a equação 4. Então, o que a gente conclui da utilização da estrutura LG com a estrutura EQ? O elemento na posição 1, 2 da matriz local 1 vai contribuir em qual posição da matriz global? Na posição 1, 4 da matriz global K. Porque, relembrando, a matriz do sistema linear, ela é 11 por 11. Ela tem, qual a dimensão dela? É o número de equações, que não necessariamente é igual ao número de nós. Por que que não é? Porque em alguns nós eu já conheço a temperatura. Então, nesses nós eu não tenho incógnitas associadas. Logo, não tenho também equações. Por isso que a gente precisa perguntar a essa estrutura aqui. Então, a estrutura LG, ela me leva do número local de um determinado elemento finito para o número global do nó. E a estrutura EQ me leva da numeração global para a equação. A gente pode juntar essas duas coisas e escrever tudo numa linha só. Tá? Então, quem vai ser a posição I e a posição J da minha matriz global? Vai ser EQ, LG, AE. E essa aqui vai ser EQ, LG, BE. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui, a gente tem numeração local. Aqui, a gente obtém a numeração global. E, no final, aqui, equação. Estão entendendo? Eu vou fazer outros exemplos. Professor, então, agora eu entendi a importância do EQ, porque quando, por exemplo, você tem um EQ associado a um nó e dá 0, isso vai significar, não vai fazer sentido, né? I igual a 0, por exemplo. Então, isso não vai ter contribuição na matriz. Por exemplo, se aqui desse 0, significaria que não teria contribuição na matriz global. É isso? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, aquele 0 indica para a gente o seguinte, não tem equação. Então, aquele nó ali, ele não entra no meu problema. Quer dizer, não entra no meu problema, é muito forte, porque ali tem uma condição de contorno, e é claro que a condição de contorno vai entrar. Né? Ele não contribui com uma equação do meu sistema, porque também não tem uma incógnita ali. Não tem problema ele não contribuir. Né? Vamos olhar para o desenho aqui. Vamos pegar um nó aqui, esse nó 9 aqui. Ó. Nó 9 é um nó prescrito, tem a temperatura nele. Ele não vai gerar uma equação. E não tem problema ele gerar equação. Por quê? Porque ele não está gerando incógnita. Eu já tenho a temperatura nele. Então, a estrutura EQ, ela me dá justamente isso.
justamente aqueles nós em que eu tenho temperatura, eu digo, olha, a equação aqui é a equação zero, ou seja, não tem equação. Nesse sentido, o zero aí está representando... o zero aqui é só... Eu poderia ter colocado menos 10. Tudo bem, contanto que quando vocês forem fazer o programa de vocês podem colocar menos 10, se quiser. Isso é só para fazer um teste. Olha, qual é o número da equação aí desse nó local? Ah, é zero. Bom, então zero eu sei que não vai entrar no meu problema. Então não faço nada com ele. Não preciso carregar ele na matriz global. Entendeu? Nós vamos fazer, pessoal, nós vamos olhar aqui todos os elementos da matriz local 1. Tá? Então, vamos lá. Vou bater muito nisso aqui, tá? Ó, elemento 1, elemento 1, 2. Vamos fazer todos, tá? É chato, mas eu quero que vocês entendam bem isso. Logicamente, eu só não vou fazer os 16, porque a matriz é simétrica, né? Então, eu não preciso. O primeiro é 2, 2? Mauri, eu não te entendi. É porque do Você K... pode... Do K... Você está falando desse primeiro aqui? Esse aqui? Esse primeiro elemento? Vamos lá ver? Vamos ver juntos? Onde é que vai esse elemento? Repara que esse elemento aqui, o que a gente tem? A gente tem A igual a 1, B igual a 1, né? Eu tenho E igual a 1. E é igual a 1 sempre, tá? Não vou nem colocar aqui. E é sempre igual a 1. Então, se o A é igual a 1, né? E eu já tenho aqui o E igual a 1 para todo mundo. E qual é o primeiro nó local desse elemento finito? Ele a numeração global dele vai ser essa aqui, ó. Que a gente já viu que é 1. Bom, como B é igual a 1, então B também vai ser o mesmo valor. Então, eu saí da numeração local para a global. Agora, qual vai ser a equação? Qual é a equação do nó 1? A equação do nó 1, nós já vimos a equação do nó 1. Se a gente vai lá na EQ, a gente vê que o primeiro nó tem equação, recebe tem um número de equação associado ao número 1. Tá? Então, a gente vai ver que aqui o EQ Aqui de 1 deu 1. É 1. E aqui, logicamente, está igual, né? Porque os valores são iguais. Então, esse primeiro elemento finito aqui, desculpe, elemento finito não, esse primeiro elemento da matriz local 1, esse elemento na posição 1, 1, ele vai entrar onde? Esse carinha vai entrar onde lá na matriz global? Vai entrar na posição 1. Tá certo? Por quê? Porque é que tanto do primeiro nó, né, referente à linha e à coluna A e B, ambos deu aqui igual a 1. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui, a gente já viu que vai entrar na posição, qual foi? Vamos confirmar aqui. 1, 4. Esse a gente já viu que dá 1, 4. Vamos ver, então, agora o elemento da matriz local 1 na posição 1, 3. Nesse caso, estou me referindo ao nó local 1 e ao nó local 3. Esse carinha aqui, a gente já sabe que dá 1, mas esse aqui a gente ainda não sabe. Aí a gente vai lá na estrutura LG e vê que é 3. Olha lá.
Então, o terceiro nó local do primeiro elemento finito tem a numeração global 3. Então, a gente vem aqui e coloca 3. Agora, vamos lá. Aqui, esse aqui de 1, a gente já sabe que é 1. Agora, a gente tem que ver o EQ do 3. Qual é a equação associada ao terceiro nó global? Aí a gente tem que vir aqui em cima, ó, terceira posição, equação 3. Então, a gente vem aqui e coloca 3. Isso significa que esse elemento na posição 1, 3, ele vai contribuir, de fato, na posição 1, 3 da matriz global. Vai ser sempre assim? Não, claro que não. Vocês já perceberam que não. Por quê? Aqui, ó, aqui o exemplo. Esse aqui está na posição 1, 2 e foi para a posição 4, né? Por que que não... Isso aqui é coincidência. Nos primeiros nós pode ocorrer essa coincidência. Mas por que que não vai ocorrer sempre? Porque as matrizes locais são 4 por 4, matrizes 4 por 4. A matriz global, no nosso exemplo, é 11 por 11. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, agora eu tenho A igual a 1 e B igual a 4. Tá? Então, aqui eu já sei que o A vale 1 e aqui o B maiúsculo, ou seja, a numeração global desse nó local vai ser LG 41. Quem me diz qual que é? Vamos lá, ó. Quarto nó do primeiro elemento finito. É 2. Ah, é o nó 2. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui tem número global 2. Esse primeiro aqui eu já sei que o número da equação associada a esse primeiro nó global é 1. Agora, esse aqui eu vou ter que ir lá consultar no EQ. Associado ao segundo nó global, qual o número da equação? Ah lá, no segundo nó global, equação 2. 2 também. 2, 2, aqui, beleza. Então, o que isso significa? Que esse elemento na posição 1, 4, do primeiro elemento finito, ele vai contribuir na posição 1, 2 na minha matriz. Tá? Repara como não há uma lógica, claro. O 1, 3 foi para 1, 3. O 1, 4 foi para 1, 2. Né? Em termos de coluna, foi para uma posição antes. O 1, 4, pensando na coluna, ele é uma coluna posterior ao 1, 3. Mas ele lá na matriz global, ele está numa coluna anterior. Por que não existe lógica? Porque a gente está no bidimensional. Isso depende da numeração que a gente fez. Estão percebendo? Ó, nesse caso aqui, né? Tá vendo como é que é importante essa estrutura? A gente não conseguiria enxergar isso sem essas estruturas. Porque não existe essa lógica, né? Que existe a lógica que existe no unidimensional. Então, repara aqui, ó. Vou até economizar A e B igual a 2. Então, Marcelo, você não fez aí o A 2, 1 do elemento 1, porque a matriz é simétrica, certo? Exatamente, a matriz é simétrica. Por isso que eu não estou fazendo, tá? Depois a gente põe uma observação ali embaixo, tá? Então, ó, se os dois aqui, então, vão ser LG 2, 1. LG 2, 1. Então, é o segundo nó do primeiro elemento finito. Aí a gente vai lá para a estrutura LG e vê que o segundo nó é o nó 5. Beleza, então vamos colocar aqui. Então, tanto A quanto B valem 5. Agora, qual vai ser, então, a equação? A equação do A, aqui eu vou separar a equação do B. A equação do A vai ser qual?
Bom, o número global é 5, agora a gente vai na estrutura EQ. A estrutura EQ diz que o quinto nó tem associado a ele a equação 4. Então, a gente completa aqui com 4. Isso significa que esse elemento aqui na posição 2, 2, do primeiro elemento finito, vai contribuir com qual posição na matriz global? 4, 4. 4. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Tá? Isso é muito importante. Tá? Vocês entenderem isso. Tá? Bom, vamos pegar Marcelo, agora... aí na mesma linha da pergunta da Loise, a gente vai ter que fazer tudo isso na mão. Não, isso tudo fica automatizado. Vai ficar automatizado por essa expressão aqui, ó. Ó. Essas expressões aqui, ó. Ah, verdade. Eu só estou fazendo isso com calma para vocês entenderem. Oi? Entendi. Entendeu? Isso aqui já dá, ó. Vamos fazer o seguinte, o próximo a gente vai fazer assim. Vamos usar essa expressão. Vamos fazer aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer, o I, a posição I, vai ser EQ de LG. Olha lá, vou pegar o primeiro índice, tá? 2, 1. Certo? Então, vamos lá. Aqui, então, vai ser o EQ de LG21. Vamos lá para LG e ver quem está na posição 21. Na posição 21 está o 5. Então, vou colocar aqui, ó. 5. E o EQ na posição 5? O EQ na posição 5, vocês já sabem que está a equação 4. Então, aqui resultou em 4. E o J? Qual vai ser a coluna? A coluna onde esse elemento vai contribuir. A linha a gente já descobriu, falta a coluna. Vai ser EQ de LG 3, 1. Então, isso vai ser o EQ de quem? Quem é o 3, 1? Vamos lá ver quem é o 3, 1 na matriz LG. 3, 1 é o 3. Então, beleza. É 3. Aí, qual é a equação associada ao terceiro nó? Ah lá, 3. Então, conclusão, que esse elemento 2, 3, esse elemento na posição 2, 3 do elemento finito 1, ele vai contribuir na posição 4, 3 da matriz global. Viu agora, Vânia? É só a gente usar essa relação aqui. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu quero... Vocês conseguem ver aí a estrutura LG sem eu mostrar para vocês? Não. Não, né? Então vamos lá. Vamos lá. Quem não, que tem que colocar? Não dá, a matriz está lá em cima. Aí Não, eu achei que vocês estivessem aí com vocês. Tudo bem, não tem problema não. Eu vou mostrando. Eu só não quero agora dar a resposta, tá? Bom, quem que eu tenho que colocar aqui? LG de quem? Hein, pessoal? 2, 1. de 2, 1. 2, 1. E aqui embaixo? 3, 1. 3, 1. Ótimo. Gente, eu me perdi. Por quê? Ué, porque agora eu tô no elemento, não estou na posição 2, 3 da matriz local. Aqui 2, eu tenho 3, no local 2 e no local 3. Então tá aqui, ó, no local 2 e no local 3. Ah, tá. É o elemento. Tá? E a segunda entrada da LG é o elemento finito, que eu ainda estou no elemento finito 1. Tá certo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. LG nas posições... Ué, tá repetido. Aqui não é 3 não, pessoal. Aqui é 4. Ah, aqui é 4, ó.
2, 3 a gente já fez, tá? Aqui é 4. Tá? Corrigindo então é aqui, ó. É 4. Então, vamos ver. Na posição 2, 1, a gente já viu, tá até aqui em cima, ó. Posição 2, 1 5. é a equação associada ao quinto nó, que é, então, a equação 4. Agora, na posição 4, 1, vamos lá em cima ver. Posição 4, 1, ó, é o segundo nó global. Nó global número 2. Então, aqui a gente vai colocar o valor 2. E a gente sabe aqui que é a equação associada ao segundo nó, se a gente olhar lá, né, que vê que é igual a 2. Então, a gente percebe que esse elemento aqui, 2, 4 do primeiro elemento finito, ele vai contribuir na posição 4, 2 da matriz global. Bom, isso aqui vocês vão completar em casa, tá? Esses 3 aqui. Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu colocar a observação aqui. Aproveitamos o fato de KE ser simétrica. Tá? Bom, eu vou pegar agora um outro exemplo que vai dar uma riqueza um pouco maior para a gente. Tá? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, vou pegar o elemento finito 8. Tá? Vou fazer o desenho dele aqui. Vou até começar outra página. Tá? Então, o elemento finito 8, se não me engano, é uma coisa mais ou menos assim. Sei lá, que seja. O importante é a numeração. Vamos pegar aqui o desenho. Então, é 10, 13, 18, 12. Certo? 10, 13, 18 e 12. Isso significa que a gente numerou assim. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, meninas. Mesma coisa. Elemento por elemento, tá? Vocês vão ver que vai ter uma diferençazinha aqui. Vamos pegar, então, o elemento da matriz local 8 na posição 1. Eu quero saber onde esse elemento vai contribuir na global. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o EQ de LG 1, 8. Tá? Esse aqui vai ser o I. Esse aqui vai ser o J. EQ de LG também 1, 8, né? Já que A e B são iguais a 1. Então, vamos lá. Vou só escrever aqui para ganhar tempo aqui, ó. Quem é LG de 1, 8? Ou seja, qual é o número global do primeiro nó local do elemento finito 8? O primeiro nó local é o 10. Então, a gente coloca aqui 10 e 10. Agora, o 10 é o número global. Será que o nó global 10 tem equação, ele se refere à 10ª equação? A gente tem que ir lá no EQ e ver que o elemento, que o nó global 10, na verdade, está associado à 8ª equação. Então, a gente coloca aqui 8 e 8, e a gente conclui, então, que esse elemento aqui, 1 do elemento finito 8, vai contribuir na posição 8, 8 da matriz global. Ok? Nada diferente do que fizemos antes. Certo? Ok. Vamos para o próximo. Agora eu estou no elemento 1, 2. Tá? A gente já viu aqui que quando eu substituo por 1, eu já sei que vai dar 8. Tá? Então, vou economizar aqui. Só que agora eu tenho aqui
uma diferença, que eu estou agora, aqui a coluna é 2, então vamos ver aqui quem é o LG de 2,8. Tá? O LG de 2,8, ó, 2, linha 2, coluna 8, é 13. 13. Então, isso aqui vai ser, ó, a posição a equação vai ser a equação do nó 13. Agora temos que ir lá na EQ e ver qual a equação do nó 13. O nó 13, ó, 10, 11, 12, 13. Ah, equação 9. Maravilha. Vamos colocar aqui 9. Isso significa que esse elemento aqui, nessa posição 1, 2, ele vai contribuir na posição 8, 9. Show. Vamos lá para 1, 3. 1, 3. Bom, o I é 8, né? Não precisamos repetir. O J agora vai ser EQ de LG 3,8. Tá? Então, eu vou completar aqui com o número global do terceiro nó local do elemento finito 8. Então, vamos lá. Terceiro nó local do elemento finito 8 é o nó 18. Maravilha. Vamos colocar aqui 18. 18. Agora, qual é a equação associada ao nó 18? A gente vai lá na EQ e vê que o nó 18 tem a equação... É 0. 0. Por que 0? Por que 0? Aqui o nó 18, ele está na fronteira prescrita. Então, esse aqui é 0. Então, esse elemento aqui, ele não vai contribuir na minha matriz. Por quê? Porque eu teria que guardar ele na linha 8, coluna 0. Não tem coluna 0 no nosso sistema. Nosso sistema vai de 1 até número de equações. Professor, entendeu? Eu entendi, mas computacionalmente iria dar erro, porque ele não ia reconhecer, não existe o K0. Aí você tem que fazer um teste. Você tem que fazer um teste. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Se o I e o J forem diferentes de 0, você acumula. Você só vai acumular o valor quando I e J forem diferentes de 0. Se um deles é igual a 0, você não faz nada. Ah, tá. Eu vou dizer isso para o programa para que ele entenda. Sim, computacionalmente você vai dizer se I diferente de 0 e J diferente de 0, então você acumula. Isso. Entendi. Quer dizer, eu entendi na teoria. Não, claro, mas essa parte da programação, aquela conversa que a gente teve, eu estou pensando em fazer. Essa parte eu estou pensando em fazer, juntos com vocês. Oba! Tá? Essa parte de associar a matriz local com a global, sem calcular a matriz local, tá? Sem calcular? Nós vamos considerar nossas matrizes locais todas iguais a 1. A gente fez isso no problema unidimensional. Ah, tá. E depois é só a gente inserir. Exatamente. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a matriz local, fazer mudança de variáveis, a integração, todo aquele passo a passo eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Ah, entendi. E aí vocês vão só, no final, preencher ali com a expressão. Tá? Bom, meninas, vocês entenderam isso? Vocês querem que eu continue mostrando isso para vocês? Eu entendi. Acho que para mim já é suficiente. Então, olha só, eu vou passar uma tarefa chatíssima para vocês. Chatíssima. Que é fazer todos os elementos. Todos. Gente, mas olha só, naquela filosofia de elementos finitos, tem certas coisas que você faz uma vez na vida, mas você tem que fazer, você tem que passar por aquilo. Vocês e aí, 2,5 retomamos aí para o memorial. É porque aí vai tornando automático, né, no cérebro. Exatamente automático. Tá? Então, aqui a tarefa é, continuem.
e exibam a matriz global. O que eu quero dizer com exibir a matriz global? Essa matriz global vai ter quais valores possíveis? Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ah, peguei vocês. Peguei vocês. Por que eu estou falando isso? Vamos olhar lá o desenho? Vamos olhar a malha? Eu não entendi por que você pegou. Calma, eu vou explicar. Ó, vamos pensar o seguinte. Quando é que há sobreposição? Quando é que é aquela acumulação, aquela soma? Pensa na matriz global. Na matriz global. Pensa, imagina ela. Quando é que um elemento dela recebe mais de uma contribuição? Vocês sabem a resposta. Para dar essa resposta, pense no problema unidimensional. Em que situação, lá no problema unidimensional, nós tínhamos uma soma de dois valores, que vinham de elementos diferentes. Quando você tem o nó que... não sei explicar, mas assim, você pega o nó, ele tem contribuição de mais... Não, você já falou, para mim você já falou. É um nó que pertence a dois elementos finitos. Isso, quando tem essa interseção, né? Quando o vértice do nó... Exatamente, aqui é a mesma coisa. Olha para o nó 14, que está aqui no meio da malha. Esse nó 14... Cadê o 14? Não estou enxergando 14. Está bem no meio da malha aqui, ó. Estou vendo 6... Ele está no elemento finito 6. No elemento finito 6... Né? Ah, tá, já vi. Está em verde. 5 e o 11 e o 10? Como é que é? Não te ouvi. Ele vai contribuir com 4, ele está em 4 elementos. Ele está em 4 elementos finitos. Exatamente, ele está em 4 elementos finitos. 5. Peraí, calma. Peraí. Isso. Vai, continua. Eu tô meio... 4, o 6, o 5 e o 10. Isso, perfeito. Peraí, que eu tô devagar. 4 elementos finitos, tá? Pensa o seguinte. Se ele está em 4 elementos finitos, né? Ele vai ter que entrar... o que eu falo dele, né? Vamos pensar o seguinte. Quando ele está... quando você olha para o nó 14 e o elemento finito 4, tá? Veja bem, nó 14, elemento finito 4. Ele é o quarto nó, não é? Ele é o quarto nó local. Sim. Isso. Confere? Sim. Então, então, na posição 4, 4, desse nó local, dessa matriz local 4, posição 4, 4. 4, 4, está repetindo, 4, 4, se refere ao nó global 14, 14, que vai se referir à equação, vamos olhar ali, 14, 14, equação 10, 10, a equação 10, ambos 10, então vai estar na posição 10, 10, ok? Pensa no nó 14, agora referente ao elemento finito 5, ele é o primeiro nó, significa que o elemento da matriz 5, o elemento na posição 1, 1, tá? Quando eu usar 1, 1, vai retornar 14, 14, que vai me dar qual equação? Qual linha, qual coluna? 10, 10. Se olhar para o nó 14, pensar no elemento finito 6, ele é o segundo nó local. Significa que o elemento 2, 2 da matriz local 6 vai contribuir em qual posição da matriz global? Agora estou indo direto. 10, 10. Porque como é que você fez essa associação? Porque o 2, 2 é o nó global 14. Quer dizer, 2 com 2 daria 14, 14, que é a equação 10, equação 10. Tá vendo como é que você já foi direto? Para mim, eu estou tendo que pensar ainda um pouco. Não, tudo bem, mas... vai acontecer para o elemento 10. Exatamente, o nó 14, você pensa no elemento finito 10, ele onde é que está a informação dele ali nesse elemento finito? Está na posição 1, 1. Aqui, ó. Na verdade, acho que seria o número 2, professor. É um 2? É um 2. 2, tá? 2, 2, 2. Que vai esse 2. Então, o elemento da posição 2, 2, o elemento finito 10, vai entrar em que posição da matriz global? 10, 10.
10, 10. Por quê? Porque todos esses que a gente falou se referem sempre ao mesmo nó, que gerou sempre a mesma equação. Tá entendendo? Então, todo nó, meninas, todo nó aqui, esses nó do meio da malha, todos eles, lá na posição da matriz global, tem que ter qual valor? Já que cada matriz local, toda formada de 1. 4. 4. Por quê? Aqui, ó, esse nó aqui, a gente contou quantas contribuições? 4 contribuições. Então, esse aqui do nó global 8. Ó, o nó global 3, que gera a equação 3. Então, na posição 3, 3 da matriz global, eu tenho que ter um 4. Tá? Beleza? Muito bem. Agora, Vânia, tudo bem? Sim. Tá. Eu só Bruna, preciso... Kelly, eu só preciso vestir tudo isso dentro da minha cabeça. Você vai vestir fazendo um exercício. Fazendo um exercício. Tá? Sim, Eu tô puxando um pouco. Sabe aquela coisa do professor? Vamos tentar... Vou puxar um pouco pela abstração. A gente não está nem escrevendo, é só oral, oralidade, para puxar vocês pela abstração mesmo. Eu quero que vocês forcem aí a cachola para tentar enxergar. Se não enxergar, não se preocupe. Por quê? Você em casa vai fazer o exercício e você vai enxergar. Eu só estou puxando vocês um pouquinho, tá? Bruna, Kellen e a Mauri, tudo bem? Vocês estão entendendo? Tranquilo, Marcelo. Tá. Então, agora, pessoal, vamos dar um passo a mais, sem escrever. Vamos pensar na interação entre os nós 8 e 14. Eles interagem. Eles interagem porque eles estão próximos. Eles pertencem a elementos finitos. Ó, o 8 e o 14... cadê o mouse, gente? Aqui. O 8 e o 14. 8 e 14. Eles pertencem simultaneamente a 2 elementos finitos. Ao 4 e ao 6. Ao elemento finito 4 e ao 6, correto? Então, quando a gente parar para olhar para um desses elementos finitos, vai ter alguma relação entre eles, entre esses nós globais. Por exemplo, no elemento finito 4, o nó 8 é o primeiro nó e o nó 14 é o quarto nó. Então, o elemento da matriz 4, que está na posição 1, 4, se refere a 8, 14. Que quando você olha para EQ, você vê que é 8, 14, posição 7 e 10. Tá? Mas eles também, pessoal, eles também são, respectivamente, o primeiro e o segundo nó do elemento finito 6. Isso significa que o elemento que está na posição 1, 2 da matriz local 6 também vai parar no mesmo lugar. Por quê? Porque se refere aos mesmos nós globais que têm as mesmas equações associadas. Então, pessoal, na posição 7, 10... A posição 7 e 10 é aquela que vai armazenar as relações entre os nós globais 8 e 14. E nós temos isso 2 vezes. Temos relativo ao elemento finito 4 e relativo ao elemento finito 6. Então, qual o valor que vocês esperam na posição 7 e 10 da matriz global? 2. 2. Por quê? Aqui é fácil ver. É uma aresta que pertence a 2 elementos finitos. Então, por exemplo, essa aresta aqui, ó. Então, vamos pegar outra aqui, ó. 10 e 13. Essa aresta 10, 13. Aresta 10, 13. Se a gente olhar lá na matriz aqui, 10, 13. É 8, 9. Olha lá, 10, 13 vai estar na posição 8, 9. E ela vai entrar 2 vezes. Vai entrar quando a aresta for observada pelo viés do elemento finito 6 e quando for observada pelo viés do elemento finito 8. Então, na posição 8, 9, ó, 8, 9, ela vai receber 2 contribuições. Então, nesse momento, vai ter o número 2. Porque nesse momento, que todos os nossos matrizes locais têm valores iguais a 1. Então, vai ser 2. Vocês entenderam?
Eu entendi, Sim. professor. Então, pelo visto, está influencia fortemente essa numeração que é feita, que é Opa! a numeração. Totalmente. A numeração da malha influencia o quê? No espalhamento dos valores na matriz global. Você Exatamente. entende isso? Eu estou falando de espalhamento. Quanto mais próximos esses números globais... Mensagem aqui no... Apareceu uma mensagem aqui, peraí. Ah, Kelly. Não, Kelly, tá, beleza, tranquilo. Então, por exemplo, você olha para um elemento finito qualquer. Quanto mais próximo a numeração global estiver, a princípio, mais próximo os elementos vão estar lá na matriz global. Imagine o seguinte, imagina que se eu tivesse colocado no primeiro elemento finito, esse nó 2 aqui, eu não vou chamar ele de 2, não, vou chamar ele de 18. 1 em 18. Quando eu olho para 1 em 18, eu vejo que é a posição 1,11. Olha como está longeão. Então, o ideal, isso aqui, gente, é só só estou abrindo um parênteses, não é objetivo do nosso curso isso. É só uma discussão. Os caras que estudam geração de malha, eles tentam sempre numerar os elementos finitos de forma que a diferença entre a numeração global aqui dos nós seja a menor possível. Isso significa que quando for espalhar lá na matriz global, os 16 elementos da matriz local vão estar próximos. Estão entendendo o que eu estou falando? Conseguem entender isso? Se não entender, Sim. tudo bem. Eu vou detalhar isso ainda na malha retangular. Tá? Então, o Lois, você percebeu bem. A numeração influencia, mas influencia o quê? O resultado? Não influencia o resultado. Diretamente, não. Você só vai achar, dependendo, cada numeração que você der, você vai achar uma matriz diferente. Para sistemas lineares equivalentes. Tá? Você vai resolver o sistema linear, vai dar sempre o mesmo valor. Tá? Agora, claro, a gente quer o quê? A gente quer, de preferência, que a nossa matriz global seja de banda. Porque aí eu vou o quê? Não vou precisar armazenar todos os valores, eu vou armazenar só aqueles valores que estão nas bandas, né? Nas diagonais. Aí eu economizo memória, eu passo menos conta para resolver o sistema. Aí você tem outras vantagens, mas em termos de método, você não tem diferença nenhuma a numeração, a não ser pela estrutura da matriz global. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente não descrever, né, essa parametrização, não tem como a gente ver se no programa, por exemplo, o carregamento da local na global está certa, né? Não, você não tem nem como carregar. Se você não usar esse tipo de estrutura... Não, eu estou falando assim, eu colocar o EQ, colocar o LG, mas ficar faltando esses quadriláteros, né? Descrever os quadriláteros. Se não colocar os quadriláteros, ele não vai entender nada desse EQ e LG. O que você chama de descrever os quadriláteros? Eu colocar a malha, né? Se eu não colocar a malha, ele não vai conseguir identificar. Tá, deixa eu falar, deixa eu escrever isso, então. Vou falar e vou escrever. Marcelo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou ter que sair, mas depois eu pego o finalzinho da aula, tá? Desculpa, é que hoje está muito caótico para mim. Tá bom. Tá bom, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, vamos lá. Então, pessoal, o que define... A pergunta da Loise me leva a isso aqui. O que define uma malha? O que define uma malha é o seguinte. LG. Por quê? Essa LG, ela dá a estrutura, né? A estrutura da malha. A estrutura no sentido de você poder associar numeração local com numeração global. Tá? Você precisa da EQ
para associar o número global com o número da equação. E você precisa também, que eu não falei ainda, mas são as coordenadas dos nós. Isso aqui define uma malha. Se você tem essas 3 estruturas, você tem uma malha. Mas essas coordenadas dos nós eu posso colocar de maneira aleatória? Ou eu tenho que fazer... Não. Aí é o refinamento. Aí você define, não, peraí, você tem que olhar o seu problema, tem que ver aonde que você precisa ter mais nós ou não, tem lugar que você não precisa colocar muito nó. Por exemplo, você só em termos de entendimento mesmo, assim, eu sei que tem que refinar e tal, mas só para saber mesmo se... É que eu quero fazer um teste, né, para saber se o programa roda, se eu consigo colocar isso daí no programa. Então, a maneira como eu vou descrever esses nós, as coordenadas dos nós, eu posso colocar num plano cartesiano e escrever da minha maneira e numerar, montar a matriz LG, montar de maneira meio que aleatória, só para eu poder ver o que está acontecendo em termos de programação. Exatamente isso. Tá. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, vamos dizer que esse seja o domínio. Você tem uma fonte de calor aquecendo essa ponta aqui, tá? Então, o material está todo isolado, menos aqui. Aqui você pode pensar em temperatura prescrita, o fluxo, não importa, o calor está aqui. Se você olhar, né, fisicamente falando, se o calor está concentrado aqui, você tem essa região aqui, olha, meio problemática, que a temperatura vai variar muito. Já aqui, não tanto. Então, você poderia criar uma malha, por exemplo, aqui um pouco mais grosseira e vir melhorando ela aqui, ó. Tá? Colocar, por exemplo, aqui, 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 mais um aqui. Tá? Você poderia fazer isso. Então, aqui ficam os elementos menorzinhos, os nós mais concentrados, e aqui você vai espaçando um pouco. Você pode fazer isso. Mas é o que você falou, Lois. O que você vai definir? Você vai definir exatamente essas coisas aqui. Então, você pode fazer um desenho, num papel quadriculado, pegar... Mas você tem geradores de malha que fazem isso para você. Só que a questão é, se você vai usar um gerador, como eu falei, você tem que colocar no seu código uma forma de ler as informações da malha. Entendeu? Entendi, é que eu queria construir mesmo. Um exemplo simples, 4 elementos. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. É porque, assim... Vamos pegar um exemplo. Desculpa, professor, tá entendendo? É porque eu fiquei tentando fazer, né? E, assim, aí eu não sabia dessas coisas que o senhor tá falando agora e tal... Mas eu queria mesmo era montar só para eu ver um exemplo bem pequenininho, não que para gerar alguma coisa, mas é só para eu ver o desenho, entendeu? Tá bom. Mas no programa, e não que o desenho eu poderia fazer em qualquer outro software, né? Mas no programa. Então, vamos definir aqui. Agora, no programa, você vai criar essa estrutura. Simplesmente dizer, ó, vou definir uma matriz e dar os valores para ela. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que vocês vão usar mais para frente para testar o programa de vocês. Eu acho que um teste, o mínimo possível, seria considerar um retângulo, tá? Dividido aqui na direção Y, dividir em 2 partes. Como eu vou colocar a temperatura prescrita nos extremos, 2 camadas aqui, ó. Tá? Então, estão aqui os nós. Beleza? Vou numerar os elementos finitos em camadas. Beleza? Vou numerar os nós, e aí eu já dou essa dica para vocês. Quando a malha é retangular, você numera os nós em diagonais. Então, isso aqui é 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? Porque assim é a melhor forma de você agrupar os números. Olha aqui, ó. Para o elemento finito 1, a diferença entre o maior número global e o menor é 8. Pega o elemento finito 5. 3. É diferente. 3, não é? Peraí. Peraí que eu não estou entendendo minha letra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 7. Vou escrever isso aqui de novo. 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu pensei que isso aqui fosse 9. Não é 9, é 5, tá vendo? Aqui é 5. Por isso que estava dando errado. Eu também pensei que fosse 5, 9. Não, é 5. É 5. Então, ó, o primeiro elemento finito, a maior distância é 4. Pega o segundo elemento finito. 5, a maior distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, 5. Pega esse elemento finito 3 aqui. 5 também. Pega o elemento finito 4. 5. Certo? Certo. Pega esse aqui. 5. Pega o elemento finito 6. 5. Isso significa, se você olhar para a matriz global, que vai ter, por exemplo, numa linha qualquer, vamos pensar na primeira linha, você vai ter uma contribuição aqui na posição 1, e vai ter depois 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, não, aqui. 1, 5, porque é sempre essa distância, entendeu? Eu estou falando? No máximo, distância 5. Assim, isso aqui é grosso modo, tá? Porque eu nem falei aqui de valores prescritos, nem nada. Tá? Então, a grosso modo, você, numa malha retangular, você numera na diagonal para diminuir essa distância, tá? Bom, eu vou até apagar isso aqui, porque... Marcelo. Oi? Antes, ali em cima, você tinha dito que numerar os elementos que estão mais próximos, né? Tipo, como se fosse essa malha aqui, tem uma global 5. Aí em volta ali a gente tem o elemento 1, 2, 4 e 5. Na hora de numerar, é melhor manter os que têm partes em comum próximos em numeração? Não. Para elemento finito não faz diferença, não. O que mexe na estrutura mesmo, na estrutura da matriz global, é a numeração dos nós. A numeração dos nós. Você pensa o seguinte, olha para um elemento finito, e imagina a relação, cada um dos nós interagindo com os outros nós. Você tem 4. Então, cada nó interage com os outros 3 e com ele mesmo, né? Ele interage com ele mesmo e com os outros 3. Por isso que a matriz é 16 por 16. 4 linhas, 4 colunas. Então, um nó interage com ele mesmo e com os outros 3. Tá? Isso. Então, o ideal, como vai ter interação entre os nós locais, o ideal é que essa numeração global em cada elemento finito seja a mais próxima possível. É isso que você precisa. Se ali é o primeiro elemento finito, o segundo, o terceiro, o quarto, isso não faz diferença. O que faz diferença é que, quando você olha para o elemento finito, essa numeração global que seja a mais próxima possível. Não adianta você colocar aqui 1, 2, 3, 4 e falar, no primeiro elemento finito está todo mundo pertinho, 1, 2, 3, 4. Mas no último elemento não está. Não adianta. Aí você vai ter uma matriz assim, ó. Você vai ter uma matriz. Você vai ter uma matriz, por exemplo, o primeiro elemento finito vai entrar aqui. Matriz 4 por 4. Mas lá em algum elemento finito vai entrar, por exemplo, aqui, 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 aqui e aqui. Não, aqui eu coloquei 4, peraí. 1, vai entrar... Aff, Maria. Eu me empolgo às vezes. Entra aqui, aqui, aqui e lá na última coluna. Aí não adiantou. Aí só a matriz ficou cheia. Se você preencher a última coluna ou a última linha, sua matriz está cheia. Então, o ideal é que todos os elementos estejam concentrados na diagonal principal. Como é que você faz isso? Aqui, ó, a distância, ó. Essa distância seja sempre a menor possível. O elemento que está na diagonal principal e a banda.
Por isso que numa malha retangular a gente numera na diagonal. Numerar na diagonal já garante essa menor banda. Já garante, mas isso só para malha retangular, tá? Ou que não seja retangular, mas, por exemplo, você pode ter uma malha assim, né? Deixa eu fazer um desenho. Você pode ter uma coisa assim, não é bem um retângulo, tá? Mas ela tem uma estrutura de retângulo. Você entende que eu posso deformar a minha malha original para chegar nessa segunda aqui em vermelho? Entendi. Percebe isso? Sim, sim. Percebeu? Então, malhas desse tipo, também você pode numerar na diagonal. Tá? Mas é difícil você identificar isso. Isso aqui você faz na mão. Então, assim, resumindo, quem vai se preocupar com isso é o gerador de malha. Mas, professor, aí eu vou, feito esse retângulo, essa figura aí eu tenho que inserir, eu sei que tem um gerador de malhas, é porque até eu aprender o gerador de malhas, ainda não, eu teria que inserir... Você vai usar na mão. Isso, vamos lá. As então, coordenadas. Vamos lá. Ó, esses nós aqui tem temperatura U igual a 100, tá? Esses nós, esses aqui em azul, tem temperatura U igual a 0, tá? Então, vamos lá, vamos definir essa malha, tá? Posso apagar essa observação, gente? Vou apagar, tá? Pode. Tá me atrapalhando aqui o andamento. Tá, então vamos lá, vamos definir. Vamos começar pelas estruturas que a gente estudou, na ordem que a gente estudou. EQ vai ser um vetor, tá? Com 12 posições. Vamos lá. Nó 1, tem incógnita nele? Não. Não por quê? Porque eu disse que a temperatura é 0. Então não tem incógnita. Nó 2, tem incógnita? Não. Nó 3, tem incógnita? Tem. É a primeira equação. Nó 4, tem? Não. Nó 5? Segunda equação. Nó 6? Terceira equação. Nó 7? Também gera equação. Nó 8? Gera Nó equação 9. também. Aqui o 9. O 9, ó. 9. O 9 não gera. Olha o 10. 10 gera. 11 não gera. 12 não gera. Daqui a nossa EQ. Montamos o nosso EQ. Então, você vai colocar lá, Lois. Você vai dizer EQ igual, né? Você vai definir isso aqui. Aí depende da linguagem. Mas eu não tenho que definir as coordenadas de cada... Calma, vamos. Eu falei, vamos seguir na ordem do que nós vimos em aula. Então, como é que vai ficar a nossa LG? A nossa LG vai ser uma matriz também. 4 posições e 4 linhas e 6 colunas. Tá? Aí aqui você tem que tomar uma decisão. Aí, agora, Lois, você vai tomar uma decisão. Primeiro elemento finito. Você quer começar a numeração local por qual nó? Lois? O nó 1. O nó 1. O nó 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bom, todos os meus elementos têm esse formato. Eu vou manter esse padrão. Por que eu vou manter esse padrão? Porque é fácil na malha retangular a gente definir esse padrão na programação. Dá até para você gerar isso aqui automaticamente, tá? Se você se você quiser aprender como fazer isso, o programa do Lio e do Mauro fazem isso extremamente bem, tá? Ele nem usa essa estrutura LG, na verdade. Ele cria uma função. Ele cria uma função que, dado o número local e o elemento, ele retorna o número global, dado uma formuleta matemática. Mas é a mesma coisa. Isso que eu falei. Isso aqui é a estrutura básica.
Dependendo da forma que for programado, você pode mudar, né? Mas a ideia é sempre a mesma, é ter alguma função ou uma matriz que faça essa ligação entre numeração local e numeração global, tá? Então, a gente olha aqui, primeiro elemento finito é 1, 3, 5, 2. Segundo elemento finito é 3, 6, 8, 5. Quem me fala o terceiro elemento finito? Maurinho, fala você. 6, 9, 11, 8. Loise, fala do quarto. Loise saiu? Loise saiu. Kellen, pode falar? Eu dei uma leve viajada, professor. Eu numerei localmente os nós. Então, eu estou no quarto elemento finito. Como foi a numeração que eu fiz? 1, 2, 3, 4, que se refere a quais nós globais. Aqui eu coloco o número global do nó, certo? Então, é 2, 5, 7 e 4. Olha o próximo elemento finito. Bruna, quer falar? 5, 8, né? 5, 8. 10, 7. 10, 7. Viu, Kevin? Aham, eu tinha viajado. Tá, o sexto aqui, 1, 2, 3, 4, vai ficar 8, 11, 12, 10. Pronto. A gente já tem aqui a estrutura LG. Agora, a coordenada a gente pode fazer o seguinte. Vou criar aqui uma estrutura coord, por exemplo, tá? Que vai ser uma matriz. Pode ser assim, Então, são quantos nós? São 12 nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar aqui as coordenadas. Tá? Então, eu vou considerar que esse nó aqui, esse nó 1 está na posição 0, 0. Tá? Então, 0, 0. O nó 2, esse nó aqui, o nó 2, vamos colocar essa altura aqui igual a meio. Tá? Meio, aqui, 1, 1, 1. Pode ser? Então, esse nó 2 tem coordenada 0, meio. 0, meio. O nó 3 tem coordenadas 1, 0. 1, 0. O 4, 0, 1. 0, 1. Nó 5. Nó 5, 1. 1, meio. Nó 6, 2. 2, 0. Nó 7. Nó 7 é 1, 1. 1. Nó 8. 2, meio. Isso. 2, meio. Nó 9. 3, 0. 3, 0. Nó 10. 2, 1. Nó 11, 3, meio. Nó 12, 3, 1. 3, 1. Pronto. Não, acabou, não preciso mais. Ih, travou aqui, gente. Estão me ouvindo? Sim. Nossa, tá. 3, 1. Acho que agora. Peraí. Tá. Não foi. O que aconteceu? Ah, tá. Tá. 3, 1. Pronto. Essas três estruturas, gente, definem. Olha, com esse coord, eu consigo fazer o desenho dos pontos. Tá? Com essa aqui, essa LG é uma matriz de incidência. Olha, o que ela vai dizer? Que o primeiro elemento finito é formado pelos nós 1, 3, 5, 2. Então, aqui, 1, 3, 5, 2. Aí você manda desenhar. Põe. Segundo elemento finito, 3, 6, 8, 5.
Então, 3, 6, 8, 5. Você manda desenhar. Põe. Pô, daí você desenha a malha todinha. Então, basta essas 3 estruturas que vocês têm a malha tranquilamente. Tá bom? Então, pessoal, vai ficar como dever de casa isso aqui, ó. Ah, não. Não é isso, não. Onde tá? Onde tá? Cadê o exemplo? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, tinha um jeito aqui, um negócio bacaninha de fazer. Tá bom, vou circular aqui em vermelho. Tá? Quero que vocês façam isso para quinta-feira. Combinado? Exibir a matriz global toda, né? Todinha. Quais são os valores, né? Você vai ver, vai ter 0, vai ter 2, vai ter 4. Mas, tá. Isso é referente àquela malha inicial que você tinha mostrado, né? Aquela malha inicial. Tá? Beleza. Vocês podem fazer primeiro desse exemplo aqui. Façam desse exemplo primeiro aqui, ó. Beleza, do retangular, né? Faz desse retangular, depois vocês fazem daquele geral. E aí vai ficar bacana. Tá bom? Beleza. Então tá, pessoal. Alguma pergunta? Não, Por enquanto, não. Tá. Leiam isso. Se precisar assistir, assistam. Mas, sobretudo, continuem programando. Unidimensional. Tá bom? Beleza. Aham. Tá. A gente se vê quinta, então. Tá bom. Marcelo, Fala. aquele último código que você incluiu a integração gaussiana, né? Ele tá disponível lá na plataforma? Eu procurei, não encontrei. Tá. Pode ser que não tenha disponibilizado para você, cara. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um drive aberto aqui. É no Google Meet, não é isso? Não. Não é Meet, não. A plataforma é o Colab. Isso, Colab. Recebe um e-mail. Você mandou o convite por e-mail do Colab? Eu achei alguns códigos na plataforma. Aí eu dei uma olhada neles, mas não achei esse específico. Tô abrindo aqui. Vou parar a gravação já, acho que não precisa mais gravar, né?